O Senhor então me levou a um lugar no inferno de fogo onde vi como o diabo trabalha nos cristãos. Eu vi uma unção escura em um buraco muito grande. Percebi que muitos demônios iam lá tirar da unção. Eu me perguntava para que esses demônios usavam essa unção. O Senhor me disse: meu filho, diga ao meu povo que eles devem orar. Os demônios usam essa unção negra contra os cristãos. Os demônios despejam isso em um cristão sempre que ele dorme. Se o cristão acordar e se recusar a orar, essa unção do diabo trará um sentimento estranho, e os maus pensamentos começarão. Seu relacionamento comigo não será perfeito, e o homem pode se tornar um apóstata. Gente, não devemos ignorar as artimanhas do diabo. 2 Coríntios 2, 11. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Quando dormimos, há muitas coisas que o diabo está fazendo contra nossa alma. É por isso que a Bíblia é tão verdadeira sobre o semeador do mal. Enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Mateus 13, 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. O Senhor me disse: meu filho, olhe para aquele homem. E eis que vi um homem na terra. Ele estava dormindo, e vi um demônio com a unção das trevas. Quando o homem acordou, ele não orou, só porque estava atrasado para o trabalho. Ele saiu rapidamente da sala e foi trabalhar. Aquela unção negra começou a se manifestar em sua vida. O homem apenas começou a ter estranhos sentimentos. Ele começou a cometer adultério com membros da igreja. Foi assim que o homem abandonou o Senhor. O Senhor o advertiu para orar, mas ele se recusou a ouvir, apenas por causa de seu trabalho. O Senhor me disse: ele é um pastor. Devemos ter cuidado, pois o diabo é um grande enganador. Sua missão é nos enganar para a destruição certa. Ele trabalha politicamente como o príncipe deste mundo. Também operando como o Deus desta era. Ele segue os incrédulos e tenta impedi-los de ouvir e aceitar o evangelho da salvação. Efésios 6, 11 a 20. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Um homem que nunca acreditou no Espírito Santo. Há muitos de vocês que nunca acreditaram no Espírito Santo, e eu quero dizer a vocês agora, que ele é real. Eu vi um homem no inferno de fogo, ele estava acorrentado, e o demônio o estava atormentando, e quando o homem nos viu, ele estava dizendo: agora eu creio no Espírito Santo, agora eu creio em falar em línguas. Quando o homem estava ainda na terra, ele nunca acreditou no Espírito Santo. Ele andou segundo a carne e não segundo o Espírito Santo. Ele ignorou muitos pecados. Agora ele está no fogo do inferno implorando por uma segunda chance, mas o Senhor lhe disse: é tarde demais. Efésios 1, 13 a 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ore muito, e não desista de buscar o Espírito Santo. Se você não o tem, apenas continuará fazendo a vontade da carne. Romanos 8, 5 a 14. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Busque o Espírito Santo para chegar ao céu. A grande igreja. O Senhor me disse: meu filho, venha. Deixe-me mostrar-lhe como quero que minha igreja seja. Então eu vi uma igreja, e naquela igreja havia um fogo ardente. Eu vi pessoas no fogo, mas o fogo nunca as consumiu. O Senhor me disse: isso é o fogo do Espírito Santo. Eu também vi muitos anjos poderosos com espadas em suas mãos. Eles cercaram a igreja. Eu vi as pessoas na igreja. Eles estavam orando muito e clamando ao Senhor. O Senhor me disse: é assim que eu quero que a minha igreja seja, mas muitas das minhas igrejas são frias. Apocalipse 3, 15 a 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor continuou: muitas das minhas igrejas não oram mais, nunca jejuam. Eles nunca pregam sobre a minha segunda vinda. Eles nunca pregam sobre o fogo do inferno. Eles nunca pregam sobre meu reino glorioso. Eles nunca procuram e ganham almas para mim. Eles não querem minha ordem. Tudo o que eles querem é ser guiados pela carne e não pelo Espírito. Diga a todos que estou chegando rapidamente. Minha recompensa está comigo para dar a cada um de acordo com seu trabalho. Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Diga-lhes que me procurem e eles me encontrarão. Estou dando a eles esta chance de se arrependerem e serem salvos. Minha porta ainda está aberta para quem quiser entrar, mas quando a porta estiver fechada, eles clamarão a mim, para abri-lo, mas direi a eles que não os conheço. Mateus 25, 11 a 13. E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu filho, diga a eles que estou prestes a fechar a porta. O Senhor estava dizendo isso com lágrimas. Estou lhe dizendo, igreja, que você precisa despertar e abandonar as estranhas doutrinas que certamente levarão ao inferno de fogo. Lembre-se do que o Senhor diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. A decepção secreta do diabo. O Senhor me levou para outro lugar no inferno de fogo. Vi muitos demônios que estavam realizando uma reunião. De repente, todos eles se espalharam e se disfarçaram, aparecendo como pastores, evangelistas, profetas, mestres, irmãos, irmãs, presbíteros e reverendos. Lá o diabo estava dando-lhes ordens dizendo: vão agora para a terra, vão e façam sinais e maravilhas, vão e façam milagres, vão e ensinem-lhes falsas doutrinas, traga mais almas para o meu reino. Os demônios obedeceram e correram para a terra com grande velocidade. Quando os vi, fiquei muito surpreso, pois isso me lembrou do meu primeiro encontro com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou algo próximo ao trono de Satanás, um buraco muito grande e profundo. Dentro do buraco estavam escritos os nomes das igrejas na terra que pertencem a Satanás. Amigo, por favor, esteja ciente da igreja que você frequenta. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Marcos 13, 5 a 6. E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer: olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. Lucas 21:8. Disse, então, ele, vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Cuidado, pois muitos demônios são semelhantes a ministros de Deus, e seu objetivo final é enganar os crentes para a destruição eterna. O Senhor me disse claramente, não sou o fundador deles, eu não conheço aquelas igrejas que estão escritas naquele buraco. 2 Timóteo 3:4-7. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O campo de batalha. Depois disso, o Senhor me levou a um lugar onde vi apenas algumas pessoas lutando contra muitos demônios. Esses demônios feriram tantos nesta grande e poderosa batalha, principalmente porque as pessoas tinham uma armadura incompleta. Eu vi tanto sangue em seus corpos, mas essas pessoas continuaram lutando. Eis que vi o Senhor clamando e dizendo, você deve vestir toda a armadura de Deus. Efésios 6:11-20. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Eu então vi aqueles que usavam a armadura completa de seu Deus, os demônios não podiam feri-los. O Senhor me disse, preciso de mais pessoas neste campo de batalha. Diga-lhes que venham a mim, e os encherei com o meu poder. Diga-lhes que busquem a grande armadura do Espírito de todo o coração, e eles a receberão. De repente, o Senhor virou o rosto para mim, dizendo, eles estão esperando por você na terra. E o Senhor me levou de volta. Acordei, e vi minha mãe e meu irmão mais velho. Eles já haviam removido um pano que eu usava para me cobrir. Minha mãe me disse que eu estava em um sono profundo por um longo tempo, e em um ponto eu não estava respirando. Ela tentou me reanimar, mas eu não mostrei nenhuma resposta. Ela então correu para buscar meu irmão, e quando ele veio até mim, eles puderam ver que minha vida estava voltando. Eles decidiram que esperariam um tempo até que meu sangue circulasse e meu corpo voltasse à vida. Quando eu acordei, eu os vi parados ao meu lado e chamando meu nome. Minha mãe estava à beira das lágrimas. Seja sábio. Meu amigo, Jesus Cristo revelou o segredo do diabo, bem como a sua vontade para a igreja. Agora é sua hora de dar o passo da salvação e se arrepender de seus pecados. Seja salvo. Gálatas 5:1-2. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se você é cristão e apóstata, mesmo que seja pastor ou ministro de Deus, por favor, desperte. Volte para Jesus e ele o receberá. Efésios 5:14-21. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito, contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O Senhor prometeu visitar-me pela terceira vez, dizendo: venho visitá-lo e mostrar-lhe mais coisas sobre o céu e o fogo do inferno. Irei visitá-lo no dia 9 de fevereiro de 2013. Despertem, cristãos.